Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. No vídeo de hoje irei falar de um casal que foi fundamental para tornar a independência do Brasil de Portugal possível, Dom Pedro I e Dona Leopoldina, que se casaram por meio de uma aliança política, mas Leopoldina se apaixonou perdidamente por Dom Pedro, se tornando sua companheira fiel, tanto no casamento quanto nos assuntos políticos. Porém, o sentimento não era recíproco por parte de Dom Pedro I, que foi bastante conhecido por sua infidelidade, causando grande sofrimento à sua esposa. Mas antes de assistir ao vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e desde já agradeço por sua companhia. No ano de 1817, o Marquês de Marialva, embaixador português em Paris, foi designado por Dom João VI para encontrar uma esposa para o príncipe Dom Pedro. A escolhida foi Leopoldina, filha do imperador da Áustria Francisco I. Esse casamento garantiria uma aliança com uma das monarquias mais poderosas, o Império Austríaco, possibilitando então para Portugal pôr fim na dependência que tinha da Inglaterra, e para os austríacos, esse casamento era a chance de garantir-lhe uma importante influência na América. Um casamento por procuração foi realizado no dia 13 de maio de 1817, em Viena. Quem representou o noivo na cerimônia foi o arquiduque Carlos, tio de Leopoldina. Logo após a cerimônia, Leopoldina parte para o Brasil numa viagem que durou 5 meses. A princesa Leopoldina chegou ao Brasil no dia 5 de novembro de 1817, sendo recebida com uma recepção animada pelos brasileiros, que estavam felizes em ver uma princesa austríaca. Leopoldina se apaixonou completamente por Dom Pedro, mas o seu marido teve muitos amores. O casal teve ao todo 7 filhos, mas somente 4 deles chegaram à fase adulta. Até 1822, Leopoldina possuía alguma influência sobre seu marido, mas, quando Dom Pedro se tornou imperador, o interesse dele por sua esposa diminuiu, a tornando bastante infeliz. Isso piorou quando Dom Pedro I se relacionou com Domitila de Castro. Este caso trouxe grande humilhação para Leopoldina. No ano de 1820, Dom João VI parte para Portugal devido à Revolução Liberal do Porto, e Dom Pedro foi nomeado príncipe regente do Brasil. Em 1822, algumas províncias brasileiras ameaçavam entrar em guerra contra Dom Pedro, então o príncipe regente viaja a fim de garantir o apoio dos paulistas à sua causa. Nesse período, Dona Leopoldina assume a regência interina, tornando-se a primeira mulher a governar o Brasil. Leopoldina aconselhava constantemente seu marido sobre o cenário político do Brasil, mas Dom Pedro era indeciso e apegado aos sentimentos de lealdade a Portugal, adiando a independência da colônia brasileira. Leopoldina compreendia que a monarquia só manteria em vigência no Brasil se um monarca da família dos Bragança tornasse líder da situação e conduzisse o processo de independência. Então Leopoldina convenceu Dom Pedro a permanecer no país. Quando a situação com Portugal ficou muito ruim, Leopoldina, juntamente com José Bonifácio, convenceram Dom Pedro a romper com Portugal e declarar a independência do Brasil. Leopoldina convocou uma reunião do Conselho de Estado no dia 2 de setembro de 1822 e sancionou a deliberação da proclamação da independência do Brasil. Durante o processo de independência do Brasil, a relação conjugal entre Dom Pedro e Leopoldina não estava bem, como registrado em uma carta que Leopoldina tinha escrito à sua irmã Maria Luísa. Começo a acreditar que somos muito mais felizes quando solteiros, pois agora tenho preocupações e dessabores que engulo em segredo, pois queixar-me seria ainda pior. Infelizmente, vejo que não sou amada. O caso entre Dom Pedro e Domitila de Castro trouxe muito sofrimento para Leopoldina, tornando-a depressiva, e sua saúde foi se deteriorando com o passar dos anos. No final de 1826, a imperatriz estava grávida novamente e sofreu um aborto espontâneo,
Com a saúde fragilizada, seu quadro agravou-se e ela faleceu no dia 11 de dezembro de 1826, com 29 anos de idade. O precoce falecimento de Leopoldina fez com que Dom Pedro I caísse num profundo sentimento de arrependimento por não ter retribuído o amor e a fidelidade que tanto sua esposa lhe dera. A morte da jovem imperatriz se tornou numa comoção popular, tornando a imagem de Dom Pedro I péssima, pois seus casos extraconjugais eram de conhecimento de todos, o que acabava causando mais sofrimento para Leopoldina. Para intervir o cenário que não estava a seu favor, Dom Pedro I mudou sua postura diante a nação, expressando sua eterna gratidão e serviços e o constante companheirismo de Leopoldina. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e comentário. E se gostar do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia.